com a live do terceiro tempo, live da Copa, hein? Nesse período de Mundial lá da Rússia, os jogos realizados nesta terça-feira, o último jogo do dia acabou agora pouquinho, a seleção da Rússia venceu o Egito por 3-1, segunda vitória seguida da seleção da Rússia, por enquanto a única que fez 2 jogos, né, juntamente com o Egito, evidentemente, e aí os opostos se encontraram, né, pelo menos ao fim do jogo, porque a Rússia agora tem 100% de aproveitamento e o Egito 0% de aproveitamento, 2 jogos e 2 derrotas. A Rússia encaminhou assim a sua classificação à próxima fase. Nós vamos falar desse jogo a partir de agora, vamos falar também de Polônia 1, Senegal 2, grande vitória da seleção senegalesa, dos Leões, e a vitória do Japão, que foi o primeiro jogo do dia, Japão 2-1 para cima da Colômbia, Colômbia jogando desde 3 minutos, 3, 4 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, por causa da expulsão do Sanches, né? O João Antônio vai falar sobre isso também, e sobre muito mais, vamos falar sobre seleção brasileira, porque o Neymar deixou o treino sentindo dores no tornozelo direito. Tudo isso a partir de agora, aqui na live da Copa, no Facebook do Terceiro Tempo, você pode compartilhar, né, recebendo a notificação aí, compartilhar com seus amigos, para divulgar, para chegar mais gente para discutir conosco o assunto Copa do Mundo. E você pode também assistir essa versão editada logo mais no canal do YouTube do Terceiro Tempo, terceirotempo.com, youtube.com/Terceiro Tempo TV, para você se inscrever e ter acesso a conteúdo exclusivo produzido pela redação aqui do Terceiro Tempo. E uma ampla cobertura do Mundial também, é claro, no terceirotempo.com.br. Tem as notas do João Antônio, tem a repercussão da mídia estrangeira para cada partida, os gols narrados em língua estrangeira, por exemplo, daqui a pouco tem gol russo lá no site lá para você acompanhar também, e é claro também tudo aquilo que aconteceu durante a partida. Uma cobertura bem bacana lá no terceirotempo.com.br. E aí, João Antônio de Carvalho, a terça-feira foi melhor que a segunda, João? Em termos de jogo, movimentação, grande abraço, Frank, grande abraço aos amigos que nos acompanham aqui na live do Terceiro Tempo. Melhor, mas não foi ainda aquilo que eu esperava. E dá para explicar o porquê de cada jogo, né? Peraí que eu vou procurar meu telefone, vai falando aí. Dá para explicar o porquê de cada jogo. Eu esperava muito do jogo da Colômbia com o Japão, porque são 2 seleções que têm crescido muito nos últimos tempos, né? A Colômbia foi, inclusive, muito bem na Copa de 2014 aqui no Brasil. Esperava também um confronto diferente, de escolas diferentes entre Polônia e Senegal, e esperava que com o Salah a seleção do Egito pudesse dar um calorzinho na seleção da Rússia. É verdade. Os jogos foram melhores, mas não foi ainda aquilo que eu esperava. Bom, vamos falar então desse Rússia 3, Egito 1, principalmente por parte da Rússia, né? Já começa a ter um burburinho, uma esperança um pouquinho maior por aquilo que a gente sentiu das arquibancadas, né? Dos torcedores russos com relação à seleção. Afinal de contas, fez 5 gols na primeira partida, agora enfiou 3 na seleção do Egito, que o Uruguai suou até a tampa da chaleira para vencer por 1-0 com gol nos acréscimos. Sem o Salah. E sem o Salah. Então, quer dizer, o pessoal está se empolgando lá na Rússia, hein? O grande problema da Rússia, se teve uma chave melhor nessa primeira fase, uma tabela muito boa, estrear contra a Arábia, depois pegar o Egito e só na última rodada pegar o Uruguai, eu vejo a Rússia já classificada, não matematicamente, porque a Arábia pode chegar a 6 pontos ainda e o Uruguai chegar a 6 pontos. A Arábia pode ganhar do Egito e ganhar do Uruguai, o Uruguai ganhar da Rússia e ficaria um tríplice empate com 6. Mas mesmo assim, vai ser difícil tirar o saldo de gols que a Rússia tem. Então, e vai ser difícil a Arábia ganhar algum jogo, quanto mais 2, né? Então eu já vejo a Rússia classificada. O problema da Rússia é o chaveamento nas oitavas de final, porque a Rússia pega possivelmente Portugal ou Espanha. Eu vejo que as duas são muito favoritas. Não vejo como Marrocos e Irã possam tirar a classificação desses 2 países. Então eu vejo que a situação para a Rússia, eu entendo até o seguinte, mesmo com o Cristiano Ronaldo jogando tudo que sabe, para a Rússia seria melhor enfrentar Portugal. Porque a Espanha já é uma seleção mais tradicional, mais encorpada, tem uma camisa mais pesada. Então eu vejo que a única chance que a Rússia tem
tentar, numa dessa, no cruzamento, pegar a seleção de Portugal. A Rússia está me surpreendendo de forma positiva, não tem aí um grande time, mas é um time muito bem montado, é um time que sabe o que faz dentro do campo. Tem alguns jogadores que sobressaem, o camisa 17, o Galavan, é o jogador mais habilidoso. Tem o Zobnin, camisa 11, hoje esteve abaixo do que fez contra a Arábia, mas deu o chute que resultou no primeiro gol, o gol contra do Fatih. E tem também o Cherichev, que é um jogador que não era titular, entrou no lugar do Dzagoev na primeira partida, ele se machucou, fez 2 gols naquele jogo e fez mais um hoje, num lance de bela feitura do Mário Fernandes pela direita. Uma jogada muito bem feita. E não só pelo gol, ele teve outras oportunidades, ele é um jogador que se mexe muito, tenta chutar de longe, então para mim ele foi o destaque do jogo, mais uma vez, o Cherichev. Mas a Rússia tem um time bem montado. Tem 2 volantes que não sobem muito, tem o Zobnin e o Galavan, que tem habilidade para armar as jogadas, e na frente tem aí um grandalhão, ou joga um ou joga outro. Hoje entrou o Dzyuba, que fez um gol típico de centroavante. Ele dominou uma bola, o zagueiro do Egito veio, deu um toquinho, tirou da jogada e marcou um gol de bela feitura. Então a Rússia está me surpreendendo de forma positiva. Acho que até o mais fanático torcedor da Rússia não ia esperar um início de Copa do Mundo tão boa. E no Egito, não dá. O Salah joga sozinho. Ele entrou hoje, começou pela ponta, depois foi para o meio. Você vê a diferença. O Salah é um oásis no time egípcio. Ele é um oásis, o resto é tudo deserto. Ele toca a bola, ele toca redonda, a bola volta quadrada. Ele toca redonda, a bola volta quadrada. Tem um jogador que preocupou ainda a seleção da Rússia hoje no primeiro tempo, que foi o Trezeguet, mas é um jogador de velocidade, um jogador que não tem aquela inteligência para jogar junto com o Salah. Salah fez o gol de pênalti, ele mesmo sofreu o pênalti, só deu ele, não tem mais ninguém. Tem o Eunene, que é um jogador de até um bom nível, mas esteve apagado hoje, então não dava mesmo para esperar mais do Egito. Acho que o Egito vai ganhar da Arábia Saudita na última rodada, tem mais time, o Salah talvez faça aí a sua principal partida, mas jogou bem. O problema é que não tem ninguém, não tem nenhum companheiro para dar suporte para ele. Bom, pois é, e em favor da Rússia pesa o saldo de gols nessa briga com o Uruguai, né? A gente pressupõe que o Uruguai vai fazer a lição de casa amanhã contra a seleção da Arábia, né? O jogo do meio-dia, e aí assim, esse saldo de gols é que está contando em favor da Rússia para que a Rússia, de repente, lá num desempate, num possível desempate, porque eles vão fazer o último jogo, né? O terceiro jogo da chave, Rússia e Uruguai, isso pode fazer a diferença, né? Por isso até os russos comemorando depois do jogo, em função até do saldo de gols. Tem que ganhar, deixar o torcedor alegre. Se puder ganhar do Uruguai, também ganha, independente de quem for pegar nas oitavas. Aí é outra história. Aí já fez o seu papel. Porque o time da casa ele tem que se preocupar pelo menos em passar da primeira fase. Claro que o ideal é chegar pelo menos umas quartas de final. Mas se você cair para a Espanha ou para Portugal, sendo um jogo difícil, duro, disputado, e a Rússia vai estar com moral nesse jogo quando chegar lá, se passar bem, se jogar bem contra o Uruguai, né, que é o jogo mais difícil que tem no grupo, então a Rússia vai estar fazendo já um bom papel. Para quem não ganhava 7 jogos, já está muito bom. Olha, um abraço para o Antônio Madalosso, boa tarde, daqui de Votuporanga. Sobre a seleção brasileira já tem jogador pipocando. Será? O que parece para vocês aí? Vamos falar já da seleção brasileira. O João Paulo Augusto diz Dali Rússia. O Calau e a Sônia Freitas. Oi, tudo bem? Vocês acham que essa Copa da Zebra? Grande abraço, parabéns pelo programa. Não sei o que vocês chamam de zebra, né? Eu acho que tem algumas seleções que não são tão tradicionais assim, ou assim, que não é tradicional, digamos assim, que tem alguma chance de chegar um pouquinho mais à frente. Para mim é a Bélgica, né? O Antônio Carlos Vieira está assistindo também, está conosco, o Luiz Sérgio Terpolski, o Marcos Andrade, o grande César Saqueto acompanhando a nossa live. Obrigado, Cezão, grande abraço. O Cícero Severino, o árbitro Alfredo Neto também conosco aqui. Um pouquinho mais cedo, João Antônio, Polônia e Senegal jogaram e aí a surpresa para muita gente, Senegal venceu por 2-1, mostrou um futebol um pouco mais dinâmico do que as outras seleções africanas que estão na Copa e fez prevalecer o seu futebol diante da Polônia. E o Lewandowski jogou muita coisa não. Não foi surpresa, eu não entendo que foi surpresa, para mim não foi, porque eu já colocava a Senegal como a principal força do futebol africano. Mas deixando um adendo,
muito longe do que foi Senegal de 2002 e muito longe do que já foram seleções como a seleção de Gana, como a seleção de Camarões e a própria Nigéria, que muitas vezes não foi à frente em Copas do Mundo porque teve a infelicidade de pegar alguém e também jogar sem preocupação. Muitas vezes a Nigéria ela jogava aquele futebol bonito e quando estava vencendo o jogo não se preocupava em marcar, mas aquela geração de Okocha, de Amunique, Olizé, foi uma geração maravilhosa, né? Agora, Senegal, eu esperava o que poderia fazer a seleção da Polônia, que foi muito bem nas eliminatórias, mas o time é muito ruim, muito ruim. Tem o Lewandowski sozinho lá na frente, e eu vejo que o técnico, o jovem Navalka, jogou a Polônia de uma forma que eu particularmente não gosto nem um pouco. Não gosto. Tem muita gente que na Europa gosta de jogar assim, com 2 centroavantes enfiados. Eu acho que ou os 2 são muito bons, ou então um vai contaminar e vai atrapalhar o outro. Ele tinha uma possibilidade de jogar de uma forma diferente, mas ele colocou o Milic, o camisa 7, junto com o Lewandowski. Deixou 2 jogadores abertos pelas pontas que não tinham tanta habilidade assim. O Zelinski que ainda é um jogador que toca mais a bola, mas é um time muito duro. Time muito duro, os 2 volantes praticamente não saem. O Kuba, o Blaskovic, ele é um jogador voluntarioso pela direita, mas é mais marcador. O Zelinski pela esquerda é um jogador que até tem mais mobilidade. Os 2 volantes são duros, não saem para o jogo. Ainda um deles fez um gol de cabeça, o Krychowiak, mas também foi aquele gol já no final que não fez muita diferença no jogo, né? E a seleção de Senegal, mesmo sem ter esse talento que eu falo, tem alguns grandes jogadores. O Mané, por exemplo, ele começou jogando um pouco mais recuado. O técnico, o Cissé, que estava naquela geração de 2002, era volante, ele fez um esquema muito ofensivo e até talvez tenha surpreendido a seleção da Polônia. Ele jogou com 2 pontas, um centroavante e o Mané como meia. E 2 volantes que saíam para o jogo. O camisa número 13, o Ndaye, é um jogador que lança muito canhoto, abre bem o jogo de um lado para o outro, e o 5, o Gueye, também sobe, tanto que foi dele o lance do primeiro gol. Ele chutou cruzado, a bola bateu no brasileiro, que é naturalizado polonês, né, o Thiago Sionek, e a bola acabou entrando, enganando o Szczesny. No segundo tempo, Senegal se segurou um pouco mais, e aí o técnico também foi inteligente, porque ele viu que o Mané no meio estava muito marcado, ele colocou um jogador na meia e avançou o Mané para ficar como centroavante, com um jogador mais enfiado, flutuando mais à frente, né? E aí saiu o gol da vitória, um lance polêmico, que foi quando o camisa 19, o Niang, ele estava fora de campo, ele estava sendo atendido, mas a imagem mostra claramente que houve o aceno do árbitro. Sim, autorizando ele voltar. Aí tem muita gente falando que ele errou porque ele não deveria ter deixado ele voltar naquele momento com a bola no ataque de Senegal. Mas a bola não estava no ataque de Senegal. Estava lá ainda. A bola foi chutada por um jogador da defesa de Senegal, subiu. Outro jogador tentou de cabeça, e aí esse camisa 10, o Krychowiak, fez um recuo absolutamente atrapalhado. E aí, como ele tinha entrado... O cara deu um bico para trás. Para trás. Impressionante. E ele tinha entrado, e não dá para você dizer, se ele fosse zagueiro, ele ia estar entrando no outro lado, na diagonal, para tentar voltar para a zaga. Ele é centroavante, ele é o camisa 19, ele é o jogador enfiado. Ele foi exatamente para a linha de ataque. Quando ele foi para a linha de ataque, ele foi surpreendido que a bola caiu no meio dele e do Szczesny, que saiu mal do gol. A bola poderia ser disputada pelo zagueiro, e o Szczesny, quando saiu do gol, o zagueiro saiu da jogada, até para não ter um confronto com o goleiro, e nisso ele foi mais esperto, tirou dos 2 e fez o segundo gol. Aí já não pegava mais na corrida. Aí já não pegava mais. Então, eu não vi como falha. Eu não vi como falha da arbitragem. Eu acho que ele autorizou, porque também, se a bola continua num lado, no outro, sobe e desce, o cara não vai voltar nunca. Deu sorte de estar lá. É aquela história que a gente fala. Estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, né? Olha, um abraço para o Renzo de Stasi. Ele diz que aqui é o Renzo da Barra Funda. Dá para acreditar na seleção brasileira? Eu acredito, viu, Renzo? Mas, assim, tudo passa muito por sexta-feira, né? Vamos ver como é que a seleção vai se apresentar, né? Depende muito daquilo que... porque a seleção, não sei, foi meio xoxa, né, contra a Suíça. Em que pese o time da Suíça ser qualificado,
Mas a seleção não foi a seleção brasileira do Tite, né? Isso, muito amarrada e tal. Então, assim, o Brasil precisa soltar o seu jogo. Neto Simões, torcendo sempre para o Brasil. Aristeu Kodama está conosco também, fala japonês. Alcione Gomes Margato, vai Corinthians. O Neto Simões manda um vai Timão também, é sempre, né? O Rodrigo Souto, vai Corinthians. Esse ano o Real Madrid não ganha o Mundial não, hein? Que a Gaviões vai invadir tudo mais uma vez. Está apostando o Corinthians na Libertadores. Ana Maria Silva, Alcione Gomes Morgato, também corintiana conosco. É a maior seleção do mundo, o Timão, diz ela aqui, ó. E o jogo da Colômbia contra o Japão, hein? A Colômbia se deu mal porque, pô, fez um pênalti lá no comecinho porque o cidadão foi expulso, pô. Era o jogo que eu mais esperava, Colômbia e Japão. A Colômbia fez uma brilhante Copa em 2014, vem com a mesma base, com jogadores mais experientes, mas ela deu um azar muito grande. Mas não dá para falar em azar, porque o lance começou com uma falha gritante do Davinson Sánchez. Ele perdeu uma bola na entrada da área. Aí o Osaka foi esperto, fez o chute, e aí o jogador que vinha na sequência, primeiro houve a defesa ainda do Ospina, o Ospina defendeu, no rebote houve um segundo chute, e aí a bola ia para o gol, e o outro Sanches, o Carlos Sanches, ele foi de encontro à bola. Ele tentou tocar com o ombro, só que a bola bateu no seu braço. E ele foi de encontro à bola, mesmo talvez se não tivesse intenção, ele reclamou muito, mas a bola foi desviada pelo braço do jogador. Então, certinho. Como ele foi de encontro para a bola, pênalti, se projetou. Pênalti e expulsão logo aos 3 minutos. Aí a equipe do Japão bateu, o Kagawa fez o gol e a Colômbia teve que correr atrás. E o Pekerman, eu não sei, pelo que a gente soube, pelo que a gente sabe, o James Rodrigues não tinha nenhum problema de contusão. E ele deixou o melhor jogador do time no banco. Eu li depois que foi alguma sobrecarga muscular, alguma coisa. A única coisa que explica, porque não dá para você ficar sem o James Rodrigues fora. E aí, como eu acho que talvez por medo de repente, colocar o jogador e perder para o restante, ele deu uma segurada e falou, joga os 20, 30 que você tem condições. E aí, no primeiro tempo ainda, o seu time ficou muito sobrecarregado. Ele tentou deixar o time da forma que estava, mas apenas o Lerman estava na marcação, porque o Carlos Sanches saiu. E o Japão é um time muito rápido, é um time muito veloz. Não é um time tão habilidoso, mas é um time rápido, um time veloz, experiente, vários jogadores atuam na Europa. E aí, como o Lerman estava sobrecarregado, ele acabou tendo que alterar o time. Ele colocou o Barrios, que também joga na Argentina, o camisa 5, outro volante. E aí eu não entendi direito, porque ele tirou o Quadrado, que vinha sendo o jogador mais perigoso da seleção colombiana. Até explicável, porque o esquerdo é mais veloz do que o Quadrado. O Quadrado é o jogador mais habilidoso. Mas o que adianta um jogador veloz se você não vai ter o contra-ataque? Você não tem o cara. E não vai ter o cara para lançar, para tocar a bola para ele. Porque você com um a menos, o Japão inteligente, do jeito que bem treinado, e um time já experiente, e um time calmo, um time muito disciplinado taticamente, não ia dar espaço para contra-ataque. O Japão não ia sair mais. Com um jogador a mais, o Japão ia sair na boa. Não ia ter espaço para o contra-ataque do esquerdo. Tanto que depois do segundo tempo ele acabou saindo. Mas eu vejo que se o Pekerman colocou o Rodrigues no banco por contusão, retiro. Aí o treinador que tem que saber o que é melhor para o jogador. Mas ele ter tirado o Quadrado, eu acho que a Colômbia naquele momento vinha se impondo mesmo com um a menos, e aí caiu de produção. Ainda conseguiu o empate com um frangaço do goleiro, a falta do Quinteiro, mas a pressão do Japão foi muito grande, o Osaka marcou o segundo, o resultado foi justo, o Japão melhorou no segundo tempo e mereceu. Bom, no grupo H, então, os entre aspas, que é o único grupo que não tem campeão do mundo, nenhuma seleção que foi campeão do mundo, né? Os entre aspas favoritos, Colômbia e Polônia, perderam, certo? Os líderes são Japão e Senegal. E no grupo A, a Rússia tem 6, o Uruguai tem 3, joga amanhã com a Arábia, e o Egito tem 0 ponto, assim como a seleção da Arábia Saudita. Nos jogos da terça-feira, Uruguai contra a Arábia, nós já dissemos, é o jogo do meio-dia. Antes, às 9 da manhã, tem Cristiano Ronaldo, Portugal enfrentando Marrocos, aí já a segunda rodada da chave B. E o Irã contra a Espanha, jogo das 3 da tarde. Esses 3 jogos poderão falar bastante ou indicar um pouco daquilo que pode ser o enfrentamento de oitavas de final, né, João? Eu espero... Porque aí é A contra o B. Eu espero um atropelamento da Espanha sobre o Irã. O Irã ganhou do Marrocos. O Irã, por enquanto, lidera a chave, porque foi o que venceu. Mas o Marrocos, eu vi que jogou melhor na partida. Foi um lance de infelicidade. O jogador do Marrocos fazendo um gol contra um centroavante, né?
não era para ter perdido o jogo, então eu vejo a Espanha com o toque de bola que tem, enfrentando um adversário bem inferior, eu vejo a Espanha atropelando, vejo o Uruguai atropelando, por mais que a Arábia tente se fechar um pouco mais para não sair com outra goleada, vejo o Uruguai de Cavani e Suárez, que estão devendo, atropelando também, vejo o jogo mais complicado de amanhã para Portugal, apesar do Cristiano Ronaldo. Até por isso, Portugal também é exemplo do Egito, tem o Cristiano Ronaldo, claro, o nível técnico de Portugal é melhor do que o nível técnico do Egito, mas o Salah está acima demais dos companheiros, e o Cristiano Ronaldo demais acima de seus companheiros. O Marrocos não é um time frágil, é um time que sabe tocar a bola. O Marrocos foi melhor do que o Irã, poderia até ter vencido, teve mais oportunidades, acabou perdendo. E Portugal, eu vou esperar o que Portugal vai fazer no jogo contra uma equipe menor. Porque a minha preocupação em jogos assim é que o time entra contra a Espanha, que já foi campeã do mundo, concentrado até o último fio de cabelo. Concentrado demais. Os jogadores, os companheiros do Cristiano Ronaldo jogando para ele, jogando para não perder da Espanha. Quando você entra num jogo com um adversário mais frágil, você não se concentra tanto. Às vezes você dá espaço para o adversário. E o Marrocos não é um time bobo. Não estou falando que o Marrocos é favorito. O favorito é Portugal. Mas eu vejo que a maior dificuldade quem vai ter amanhã é a seleção portuguesa. Que não pode relaxar, né? Um abraço para o Júnior Diniz, para o Delci Lima, ele diz aqui, ó, grande João, Delci, um abraço para você. Delci. O senhor Gomes está dizendo parabéns pelo programa, Donizete Ramiro de Souza está conosco, Alexandre Correia diz aqui, Milton Neves, cabeça de bezerro, Ana Maria Silva, os grandes jogadores da Colômbia não jogaram nada, e o Valtécio Cardoso da Silva, estamos falando de seleção, né? É, isso aí. Falando em seleção brasileira, o Valtécio, obrigado, viu? Babaca é você. Não sei para quem que você está falando isso, mas se por um acaso foi para um de nós dois, está a resposta, tá bom? O Neymar deixou o treino hoje com dores no tornozelo, né? A primeira atividade com os titulares, de 19 faltas que o Brasil sofreu, 10 foram para cima do Neymar. E aí teve um lance lá no finalzinho do jogo, né? Ele tentou um arremate ali com o pé direito e acabou sentindo o tornozelo. Hoje ele deixou o treino, fez menos de 20 minutos da atividade, só que aí o que eu achei curioso, João, foi que a assessoria de imprensa da seleção brasileira, através do Vinícius Rodrigues, que é o assessor de imprensa, mas que nunca vem a público assim e tal, o Vinícius veio para fazer uma declaração de que estava tudo bem com o Neymar, que ele ia ser preservado, ia fazer tratamento, mas que na quarta-feira ele estaria no treino, porque amanhã o Brasil treina e depois à noite viaja para São Petersburgo para o jogo da sexta-feira, né? Então eu achei assim de se estranhar até essa iniciativa, mas não sei se para não ter qualquer alarde com relação o Neymar tá bichado, o Neymar não vai para o jogo. Quando foi o Fred, ninguém veio da declaração, né? Mas é diferente, eu acho que até por isso mesmo, para tentar dar uma tranquilizada, não é a mesma contusão que o Neymar teve quando teve que fazer a cirurgia. Sinceramente, sendo bem honesto, eu vejo que o Neymar não vai fazer nenhuma falta no jogo contra a Costa Rica. Costa Rica está em crise, o time é bem inferior àquele que disputou a última Copa, que surpreendeu na última Copa. Vi um time com problemas em todos os seus setores. Então, se sair o Neymar, se o Neymar não jogar, até já estou falando isso, porque se ele não tiver 100%, mas é alguma coisa tratável, curável, é até melhor não jogar e deixar ele para o último jogo contra a Sérvia, que vai ser o jogo que pode definir até situações de colocação no grupo de enfrentamento. Então, tem o Douglas Costa, eu não colocaria no jogo contra a Costa Rica, se o Tite fizer isso, ele vai ser criticado, tirar o Coutinho para o lugar do Neymar e colocar o Fernandinho, 3 volantes contra a Costa Rica, aí vai cair o mundo em cima do Tite. Eu não faria isso. Eu colocaria mesmo o Coutinho na mesma posição que ele vem jogando, Douglas Costa no lugar do Neymar e acabou aí. Acho que com esse time o Brasil, mesmo sem Neymar, ganha da Costa Rica passeando. Então eu não tenho preocupação. Nesse jogo eu não tenho preocupação. Acho que o Neymar é um grande jogador, faz falta a qualquer seleção, mas especificamente nesse jogo, se ele não jogar, acho que o Brasil ganha mesmo assim. Muito bem, pessoal, um abraço para o Valtécio, então, ele está respondendo alguém lá, para o Gilberto Lins também. Boa tarde, sou aposentado, estou vendo todos os jogos, estou vendo algumas zebrinhas por aí. Depois falam do Brasil, resultado normal, vai Brasil, um abraço para o Gilberto, um abraço a todos que participaram conosco da nossa live da Copa. Hoje tem Série B, Ponte Preta e CSA, Avaí e Guarani. Amanhã a gente fala dos jogos da quarta-feira também, passa os resultados, claro, da Série B, mas
Amanhã a gente chega, amanhã, quarta-feira, a gente chega com mais uma live da Copa aqui para você. E amanhã a gente já chega com a live às 11 horas, né? Porque tem Portugal e Cristiano Ronaldo e todo mundo vai querer ficar sabendo, né? O que aconteceu com Portugal. Então, a gente faz a live com Portugal Portugal e Marrocos, né? E aí no final do dia a gente faz aí falando sobre o jogo do Uruguai e também da Espanha. Então tá bom, tá feito aí. Cristiano Ronaldo vale a pena, né? Um abraço, hein?